Olá, boa noite. O Conversas Cruzadas está no ar com um assunto polêmico. As discussões em torno da proposta do novo Código Penal estão gerando muita polêmica. Entre os pontos delicados está a descriminalização do aborto, além de casos de estupro e risco de vida para a mãe. O procedimento seria permitido ainda quando atestada a anencefalia do bebê e quando a mãe tivesse o atestado de falta de capacidade psicológica em manter a gravidez, a gestação. Antes da aprovação, a proposta deve ser amplamente discutida pelo Congresso e pela sociedade. E também, a partir de agora, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. E aí, a sua opinião? Mande a sua opinião, a sua pergunta sobre este tema, aquilo que prevê o novo Código Penal sobre o aborto, esse anteprojeto feito por uma comissão, por um grupo de juristas renomados e entregue ao Congresso Nacional. Participe! O e-mail é conversas@tvcom.com.br. Também estamos nas redes sociais, é só nos procurar aí que você nos achar. Hoje nós estamos na companhia da médica ginecologista Maria Inês Gasperini. Também o Conversas Cruzadas recebe a psicóloga que atua na Delegacia da Mulher, Maíra Marque Gomes. O Conversas Cruzadas recebe também a psicóloga Lara Beatriz Fuch. E ainda estamos na companhia do antropólogo Pedro Bertolino. Pessoal, obrigado pela presença, pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas, que tem um oferecimento de Senge, em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC Crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. Queires, gente nossa, a loja da gente. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. Residencial Apoena, visite apartamento decorado. O que nós estamos vendo neste anteprojeto é a legalização do aborto, com palavras bonitas, um eufemismo aí, quando se fala, por exemplo, em permitir a interrupção da gestação, quando a mulher não arcar com a maternidade, não ter condições de arcar com a maternidade, independentemente do feto ser saudável ou não, isso aí é legalizar o aborto. Qual é a opinião do senhor? Olha, a minha opinião vai um pouco mais longe do que isso. Minha opinião, eu tenho visto discutir o problema do aborto e dessa legislação como se ela viesse abrir a possibilidade para uma prática que não existe. A verdade é que o aborto corre de cima a baixo da sociedade, corre solto, é um fenômeno social indiscutível, indescartável. Então, não me parece que se trate disso, de legalizar o aborto, e isso signifique abrir possibilidade para uma nova prática. Acho que o único sentido que uma legislação dessa pode fazer é achar um enfrentamento mais racional, inteligente, humano, consequente em todos os sentidos, no moral religioso, no de mentalidade social, quer dizer, filosófico, no sentido jurídico, no sentido médico e no sentido psicológico. Se ela for nessa direção de enfrentar esse fenômeno, acho que trará uma excelente contribuição. Agora, se ela é posta em termos de descriminalização e legalização, eu acho que nem vale a pena muito brigar por isso, porque isso vai significar apenas nada. Nada, porque o aborto vai continuar correndo como corre, e não é porque está em lei vai ser permitido que vai passar a acontecer ou vai deixar de acontecer. O que pode mudar é alguma condição melhorada de fazer aborto. De começo eu vejo isso. Hoje nós temos um problema sério, como o senhor falou, O aborto, ele acontece independentemente da lei ou não. Ele acontece. E ele acontece principalmente para os chamados hipossuficientes, em péssimas condições de higiene, de segurança e tal, Em clínicas clandestinas, em fundo de quintal, enfim, em casa. E a ideia
inclusive, proporcionar uma política de redução de danos, né? Orientando as mulheres e tal. Qual é o impacto desse tipo de legislação, se aprovada no Congresso, na vida das mulheres? Vai trazer mais saúde para as mulheres à medida em que o Estado assume essa responsabilidade? Isso é imediato, será? Eu entendo, primeiramente, é importante ressaltar que a discussão que se propõe até aqui, assim como em outros espaços, ela é laica, né? Primeiramente, acho importante demarcar que qualquer consideração que nós possamos fazer aqui não tem uma conotação religiosa e qualquer crítica, portanto, deveria ser analisada inicialmente se é do âmbito religioso ou não. Acho isso o primeiro ponto a se demarcar quando se fala sobre esse tema. Em relação à possibilidade desse tipo de normativa proporcionar uma maior condição de saúde às mulheres, eu acredito que sim. Acho que nós falamos, na verdade, da possibilidade de um Estado que incentive políticas públicas de atendimento a pessoas que estão em sofrimento, né? Quando eu falo pessoas, eu tenho o intuito de demarcar que não são só as mulheres aí que nós vamos colocar em questão. Nós estamos falando de sexualidade humana, né? E aí eu entendo necessária essa visibilidade de como a sexualidade tem sido exercida na nossa sociedade. Para além de uma preocupação com a saúde dessa mulher, ou em se questionar até onde vai o livre-arbítrio de uma mulher, acho importante, com essa discussão, se questionar o que tem acontecido na sociedade em que a sexualidade das pessoas, né, tem sido exercida de formas que têm causado danos sociais, para além de individuais também, né? Pois mas aí nós entramos numa esfera religiosa também, né? Porque a religião, ela seria, doutora, ela seria um impeditivo justamente para uma sexualidade mais preventiva, digamos assim, ou não? Na medida em que há uma intolerância da religião, uma não aceitação ao uso da camisinha. Eu acho que nos termos em que as coisas estão postas na religião, eu acho que atrapalha. Eu acho que se a gente olhar para o primeiro mandamento, que é amai-vos uns aos outros, não é? Crescei e multiplicai-vos, não é? Isso aí já diz muitas coisas que as nossas religiões, por algumas questões que eu não sei nem exatamente quais, nos têm impedido hoje, não é? Agora, acho que a religião, sim, de alguma maneira, impede que as pessoas tenham, até contribui de alguma maneira para que as mulheres engravidem, porque uma vez que a nossa religião não permite o uso da camisinha, não é? Isso é um impeditivo, ou não permite, não é só a camisinha, é qualquer método anticoncepcional, não é? Isso é um impeditivo para que as pessoas não engravidem, né? Claro. Então, eu acho que essa questão é muito complicada. Eu acho que a questão da legalização do aborto é uma coisa extremamente polêmica, mas é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que conversar. Nós temos no Brasil mais de 1.500.000 abortos, esses o que a gente sabe, não é? Com consequências gravíssimas, com perda de vidas femininas. Em que faixa? Por um ano? Como é? 1 milhão e tantos? 1.500.000 por ano. Por ano. Então, quer dizer, isso aí é uma coisa que a gente não pode mais esconder. E que a gente tem que deixar de ser, talvez, hipócrita, no sentido de dizer, não queremos, mas deixamos as mulheres morrer. Como é que é isso? Pois acima de uma questão religiosa, é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública, sem dúvida, claro. Acima ou além, né? Ou sim. Exato. E é, sobretudo, assim, um problema de saúde pública, por isso que o enfrentamento, de alguma maneira, tem que ser interdisciplinar. Porque, como a doutora Maria Inês está dizendo, tem todo o aspecto médico, quer dizer, tem mulheres que se colocam em risco de vida, morrem, né? Tem toda a consequência psicológica, porque nós sabemos, uma mulher que passa por um aborto, ela tem sequelas psicológicas, muitas vezes, que não são recuperadas, e ela não tem também o apoio, né, em termos de saúde para se recuperar de uma situação como essa, né? Muitas vezes
também é por desespero e condição psicológica que ela acaba sendo levada a uma situação de aborto, exatamente por falta de educação sexual adequada, né? Então, assim, é um problema que tem que ser enfrentado considerando todos esses aspectos, o aspecto da saúde física, anatomofisiológica, a saúde psicológica e o aspecto de pensar em termos de ampliar o direito da cidadania da mulher. Quer dizer, o que a gente tem que ver pelo que está escrito na lei, quer dizer, se está pensando em possibilidade de se ampliar a descriminalização do aborto. Quer dizer, não se está pensando em que a mulher vai ser obrigada a fazer o aborto e nem que ela deverá fazer o aborto. E nem a intervenção médica ou psicológica é feita nessa direção, né? A preocupação é com a saúde da mulher e com ampliar as possibilidades de a mulher se haver com essa saúde em termos bem objetivos. Excluir a possibilidade do aborto é, como a doutora Maria Inês, negar uma realidade que já está aí. E também eu entendo comprometer a sociedade, né, nesse problema que é de saúde pública, que é o número de gestações que são interrompidas, e nós poderíamos traduzir esse problema, então, como sendo maternidades e paternidades, porque tem um homem aí envolvido, né? Nós não podemos esquecer disso, que existe uma sexualidade masculina e feminina que está funcionando de uma determinada maneira, que tem trazido danos individuais e sociais. Então, eu entendo que desmistificar esse assunto e trazer à tona faz com que nós não reduzamos a realidade do aborto a um livre-arbítrio individual, né? Mas também nós, aí então, nos exijamos questionar qual é a participação da sociedade nessa sexualidade, né? Então, eu falo bastante de propagandas que nós temos, ou outdoors, né? Qualquer, as próprias músicas, né? O que existe de cultura, né? Nossa, ocidental, particularmente brasileira, que contribui para isso. Pois é, agora convenhamos, quanto a isso não tem saída se não for a educação dentro de casa, né? Porque essa exposição à mídia, né, a essa cultura de massa, de gosto duvidoso, isso aí está cada vez pior, né? Cada vez pior, mais precoce, mães dançam com as filhas essas mesmas músicas e tal, e até o momento em que você trata com uma certa ingenuidade, enfim, será que tem problema também? Porque, por exemplo, pegar o exemplo aqui daquele grupo lá dos anos 90, né, dos Mamonas Assassinas, que tinha uma letra de interpretação com apelo sexual e dúbio e tal, mas para a criança aquilo ali eu imagino que ela não via essa conotação, né? Já os adultos percebiam. Olha, isso eu considero... Mas essa exposição, ela está em todos os cantos. Eu considero que, assim como o aborto está sendo inevitável, também essa exposição é inevitável. A história não vai andar para trás. A história vai para frente. Então, tem só uma saída. As pessoas, claro, as crianças, começando por aí, serem preparadas em termos de educação, e aí não só familiar, que se familiar resolvesse, não tinha esse problema. A família foi sacralizada, foi superpoderosa, foi fechada até recentemente e tudo está aí. Se resolvesse, tá. Eu concordo perfeitamente com você que, claro, o sociológico familiar, a família, para começar, tem que ser um grupo, não pode ser um quartel, né? O quartel tem que ser como ele é por sua necessidade, mas a família tem que ser um grupo, tem que haver uma sociologização ali, compartilhamento e tal. E aí é que tem que acontecer a educação. E isso tem que acontecer também na escola. Agora, penso que sim. A escola e a família, aí são as duas, né, os dois eixos, vamos dizer assim, tá? Que precisam conduzir esse processo. Esse processo de quê? De conseguir viabilizar-se como um ser humano íntegro e democrático e republicano e tudo mais, numa sociedade, aí todo mundo diz, da diversidade. Então não adianta, não vai andar para trás.
as conquistas aí não vão reverter. Isso não vai reverter. O aborto, não adianta. O aborto vai ser descriminalizado. Hoje, ou amanhã, ou daqui a... Isso é bom? Década de 60... Olha, eu não vou entrar no mérito. Isso é bom, isso é ruim. Isso é o possível e o necessário. Perfeito. E por aí se pode achar a melhor condição humana para a sociedade, as pessoas envolvidas, as mulheres, etc. Década de 60, tá? Poxa, eu participei de debates quentes, né, incandescentes, a respeito do uso do anticoncepcional. Que coisa, né? Depois, veio o debate junto com o debate da camisinha e por aí afora. Olha, hoje, a doutora falou, você provocou e falou muito bem. A verdade é que há uma... pode ser uma política, uma diplomacia, mas é também uma demagogia. Claro que sim. A verdade é que... Hipocrisia também. A verdade é que... E não é só a religião católica, não, que é comum dizerem isso. Todas, A religião vai, grita, é crime, é não sei o quê, não é pode. Proibida, não pode... A religião reprime, né? Não, mas aí a mulher vai e faz o aborto. E chegar, pastor, padre, eu fiz o aborto. Deus condena o pecado, não condena o pecador. Deus te perdoa, mas não sei o quê. Tudo bem, é a prática religiosa. Mas no concreto, o que está acontecendo? No concreto, está acontecendo aí, de algum modo, um relaxamento moral da doutrina, que eu não digo que tenha que voltar, eu digo que tem que encarar que essa realidade é assim. Mas esse relaxamento moral da doutrina, não nas religiões, né? Não, dentro das religiões, sim. Mas aí não mudou. Não. Em relação ao uso da camisinha, ao uso do preservativo, aí não houve relaxamento. Só não mudou no sermão do pastor e no púlpito do sim, padre. Mudou, na prática... mudou nos fiéis, mas não nos dogmas das religiões. Não, mas os dogmas estão invalidados. O que está escrito... Os dogmas morais, o problema é que se vive. Eles estão invalidados. O problema é que o religioso vive, pratica e a religião aceita, apoia e abençoa. Vamos fazer o seguinte... Não, o que eu quero dizer é que há isso aí, porque parece assim que a gente tem, a gente tem as comunidades religiosas que têm que ser garantidas pelo Estado republicano. A gente tem a comunidade, né, civil, social, a mentalidade filosófica, etc. A gente tem a comunidade jurídica, tudo isso tem que ser garantido. Mas parece assim que o reduto, e nenhuma crítica direta à religião, isso é compreensão antropológica. O reduto religioso, então, não acontece aborto lá dentro, é tudo outra vida. Não é. A situação antropológica, a vida do todo dia, a situação da mulher lá dentro é a mesma situação, ou basicamente a mesma situação de qualquer outra. Aí é que um pensamento a respeito do problema religioso, ficar dizer, não, porque eu defendo a vida... Tá, tudo bem, que defenda. Mas teria que ser um pensamento que enfrentasse a situação da sua própria comunidade religiosa e como está, que na prática enfrenta. Porque se qualquer religião, qualquer igreja, qualquer uma, de qualquer confissão, levar a sério isso aí, ela fica vazia. Claro. Eu preciso chamar um intervalo comercial, perfeito, mas eu quero ampliar essa discussão para daqui a pouco, depois do intervalo, sobre hipocrisia, sobre demagogia. Se o dogma das religiões, ele não muda, mas o comportamento dos fiéis muda com a aceitação do uso da camisinha, com a prática do anticoncepcional, a gente vai discutir isso ainda mais daqui a pouco, depois do intervalo, porque eu quero trazer esse assunto para o ambiente da família. Aí também é um ambiente de hipocrisia também, né? Quando não se discute isso em casa... Bom, tem um intervalo. Né? Tem exatamente o que mas isso transforma... Não se discute abertamente essa questão do uso do preservativo, do uso da sexualidade, do uso do anticoncepcional. Se discute isso na média das famílias abertamente. Vamos para o intervalo. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A nossa proposta hoje é discutir aquilo que está previsto, apresentado no anteprojeto sobre o Código Penal, a revisão do Código Penal. E o tema é aborto, quando se prevê que
quando a mulher não apresentar condições de seguir com a gestação, com o atestado médico, ela pode interromper a gestação. Isso até 12 semanas de gestação. Isso é a legalização do aborto. E é isso que a gente está discutindo aqui no Conversas Cruzadas na TV Com. A gente estava conversando agora há pouco sobre os dogmas da igreja, o avanço nos comportamentos, né? A evolução, né? nos comportamentos. E aí o seguinte, e a família, hein? A senhora utilizou uma frase que eu achei muito interessante agora há pouco no intervalo, eu gostaria que a senhora repetisse. A família é o que com relação à sexualidade? A família é assexuada. A gente não consegue imaginar pai e mãe fazendo sexo. A mãe da gente não faz nada disso. Então, a família tem muita dificuldade de conversar, não é? Uma criança pequenininha, por exemplo, quando pergunta como é que eu nasci, a grande maioria das pessoas ainda hoje não diz mais que é da cegonha, mas disfarça e diz assim, depois eu te conto e nunca mais, não é? Então, desculpa, só para pegar o gancho aqui, tem hora certa para dizer isso para a criança? Tem a hora que ela pergunta. Se ela perguntar com 3, 4 anos... Sim. Tudo bem. Como é que as crianças, em geral, perguntam o seguinte, mãe, como é que eu nasci? Não é? E o medo das pessoas é de saber como é que ela chegou dentro da barriga. Se a gente disser para as crianças, é simples, minha filha, a mamãe tem 3 buraquinhos, um que faz xixi, um que faz cocô e um que sai nenê. Pronto, isto para uma criança de 3 anos basta. Ela vai metabolizar aquilo e daqui a pouco ela vai dizer, sim, mas e como é que eu entrei lá? Pois é, sabe aquele buraquinho que eu te contei? Pois é, o papai tem um pintinho assim que põe lá dentro daquele buraquinho, sai um líquido e o neném começa a crescer. Sai a sementinha. Que nem se diz sementinha, porque semente é de planta. Mas há 30 e tantos anos atrás, 40, ensinava a sementinha. Tinha a sementinha, né? Agora já sementinha mas já não tem outro nome. Mas sabe que até que aprendiam? Até que aprendiam, eu vi uma avó dizer para o neto, eu vou arrumar um filho para mim, mas não sei o quê e tal. Coisa. Sementinha do vô já acabaram. Ela estava entendendo tudo. Tinha 6 anos. Claro. Mas a gente tem muito medo. Então, assim, as famílias, por exemplo, querem que uma criança, se ela com 3 anos de idade falar 3 línguas, isso é o ideal para qualquer família. Agora, se falar de sexo, não pode. Agora, se ela falar de sexo, que é uma coisa do seu corpo, que é uma coisa natural, isso não se fala. Então, ainda assim, a gente tem muita dificuldade. E é lógico que, se a gente não começa a conversar com as crianças quando pequenos, quando eles chegam com 13 ou 14 anos, o que acontece? Fica muito difícil, não é? De falar. E aí, com 13 ou 14 anos, que a sexualidade vem com tudo. Vai buscar fora essa informação. E que aí, então, vem a necessidade da vida sexual mesmo, porque a partir do momento em que o menino ejacula e que a menina menstrua, ela está pronta para quê? Para reproduzir. Né? Então, aí fica muito difícil da família buscar e dizer, não, senta aqui que agora eu tenho que ter uma conversa muito séria contigo. E fazer uma prevenção aí vai ter uma conversa de última hora. Aquela história antiga, né? Até a véspera do casamento, até o dia do casamento, até a hora que acabou a festa do casamento, sexo era pecado, era nojento, era ficção, tudo. Né? Aí, saiu do casamento, a mulher tinha que conseguir entrar na sexualidade... E ser uma boa esposa. Em 5 minutos. Gostar. Isso. E exatamente assim, o que eu ia chamar a atenção, assim, exatamente num contexto hoje em que as crianças têm mais acesso ainda à sexualidade pelos meios de comunicação, internet e tudo mais. E, né, a sexualidade está aí o tempo todo, como a gente falou, é outdoor, é cartaz. É exatamente, né, com essa questão de diversidade, pode menino com menina, pode menina com menina, é que a família tem muito mais que conversar e educar sexualmente. Porque as pessoas às vezes pensam o contrário. Agora está aberto, ela aprende fora, a gente não precisa falar. É ao contrário. E é como a doutora Maria Inês falou, isso tem que ser construído na relação entre os pais e a criança progressivamente. Porque a criança precisa, na medida, se ela conseguir aprender que, né, tem sexualidade, aprender o prazer, aprender as possibilidades e for bem encaminhada dentro da família, ela vai ser uma adolescente que, quando chegar na hora de ir para a sexualidade, ela vai conseguir conversar com os pais sobre preservativo e tudo mais.
E aí não vai estar na contingência de uma gravidez indesejada. Exato. Ao conversar sobre a preservativo, pode conversar sobre aborto e pode conversar sobre as possibilidades de não chegar ao aborto. E uma questão que eu acho que é seríssima, nós hoje estimulamos profundamente a sensualidade das crianças. Sim. Então, a mãe bota sapato de saltinho na menina de 4 anos, sim. A mãe faz dançar, ou a família faz dançar a dancinha da garrafa, não sei o quê, e tal. E quando essa menina chega lá pelos 13 ou 14 anos, e a mãe diz assim, e ela chega com o menino em casa, não, agora não pode. É muito comum nas escolas, uma menina de 3 anos sai de mãozinha com o menino, e o que diz alguém? Lá vem ela com o seu namoradinho. Claro. Aos 3, agora aos 14 não pode. E é importante, então é complicado. Né? E é importante pensar como essa hipocrisia que nós estamos discutindo, ela se mostra, né? Porque, na verdade, essa hipocrisia ela vai se mostrar justamente... dessas duas formas, uma ao lado da outra, né? Uma dificuldade ou uma censura de se falar da sexualidade propriamente dita, ou se falar do prazer que há na sexualidade, e que as pessoas, desde criança, inclusive, descobrem o próprio corpo e o prazer com o outro, né? E aí, como isso não é debatido, ela vai se manifestar de alguma forma, e essa forma pode ser, inclusive, essa hipersexualização que nós encontramos na nossa cultura. Sem dúvida nenhuma. E essa hipocrisia, eu também gostaria de demarcar, ela está aparecendo, na verdade, com outro fantasma, né? Que a sexualidade ainda é um fantasma, ela é um tabu. Ela se mostra, por exemplo, quando as pessoas interpretam o texto desse projeto de lei como se fosse legalização do aborto. Não é legalização do aborto. As pessoas têm um medo de que a sexualidade vai ser desenfreada, né? Não é uma proposta de legalização, tanto é que é bastante clara quando fala do atestado médico e psicológico. Agora, né? isso aí é o seguinte, uma mulher... Tá, mas vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Como é que vai acontecer na prática esse atestado médico, a concessão, né, desse atestado médico? Uma mulher que não quer ter o filho, ela imagino que ela consiga dizer isso claramente, né, pro médico, e de que forma o médico vai atestar mas isso? Mas isso aí é uma pretensão sobre as técnicas de psicologia, né? Principalmente de psicologia. Mas é o psicólogo, é médico? Aqui está falando atestado médico, né? Médico e psicológico. Sim, mas não se trata, desculpe, se me permite, bem, na prática, se a prática for ética e científica, seja a do médico, seja do psicólogo, claro, sempre vai haver gente faltando com ética em qualquer lugar, mas se a prática for efetiva em termos éticos e científicos, vai ficar muito melhor do que hoje. Porque não é se a mulher quer fazer o aborto, é se ela não tem condições de ter o filho. Um profissional ético, procedendo de acordo com as normas éticas e da medicina, ele não vai lá, moça, eu tenho um filho, mas eu queria abortar. Não, então eu atesto que você não pode. Tem uma outra questão mais séria ainda. Nem o psicólogo vai nós teríamos que... Aí vai melhorar. Nós teríamos que nos questionar, eu entendo, será que o Estado vai disponibilizar servidores o suficientemente para fazerem essas avaliações? Tá, agora... É um outro agora o detalhe é quando o anteprojeto diz a gestante que não tiver condições de arcar com a maternidade, bom, aí esse conceito ele é amplo? Arcar o quê? Arcar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista psicológico? Conforme o que está escrito é não ter condições médicas e psicológicas. Quer dizer, tem um aspecto que, assim, se a mulher até a 12ª semana de gravidez não tiver condição psicológica e médica de arcar com a gravidez, ela precisa ser avaliada, submetida à avaliação médico e psicológica, e a partir dessa avaliação vai ser verificado das suas condições. Isso é plenamente possível de se realizar com ética e técnica científica. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, um profissional com ética e técnica não é porque a mulher vai vir ao psicólogo dizendo que não tem condição de ter o filho ou que não quer, que vai dar o laudo de que ela não pode ter. Quem vai dar o laudo é o médico. Quem vai dar o laudo é o médico e o psicólogo. Né? Isso vai ser definido, inclusive, pelo Conselho Regional de Medicina. Com certeza. E o Conselho Federal de Medicina, com certeza, vai arbitrar em que situações. Isso não é uma coisa assim? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que não tem mulher nenhuma que faça aborto por esporte,
Claro, não é? claro. Ou por gosto, não é? A gente faz, as mulheres fazem o aborto Perfeito. em situações em que elas se sentem muito, muito mal. Então, não é uma coisa assim que diga, não, agora porque vai se descriminalizar, então todo mundo vai lá e faz. Não é assim. E nem o Conselho Federal de Medicina e nem o Conselho de Psicologia será tão leviano a ponto de dizer, Agora, não, pode fazer, todo claro, mundo pode agora, fazer, toma aqui o vamos fazer o testado, seguinte, né? para daqui a pouco, depois do intervalo, eu estou me lembrando aqui de um caso, que é o seguinte, tem uma moça que trabalhava lá em casa há algum tempo, aí na faixa dos 30 anos, por aí, 32 anos, 2 filhos. Aí procurou o hospital universitário para fazer laqueadura. Aí tem uma norma, não sei de onde e tal. Não, mas não pode fazer, você tem que ou atingir a idade tal ou só depois do 3º filho. Mas a mulher não tem condições nenhuma de ter o 3º filho. Ela já está consciente de que basta para ela, é o suficiente para a felicidade dela, da família dela. E que ela não tem condições financeiras, de psicológicas, de ter uma 3ª criança. Chega a essa conclusão. E aí o serviço não está disponível para ela, porque é só depois do 3º filho, depois da idade e tal. Poderia ser evitado, mas tem a alternativa da vasectomia para o marido, tem a alternativa do DIU, tem a alternativa... Mas tem custo isso para a mulher também carente, né? Mas isso que aí o o Estado não devia- oferece por quê? Por que o Estado não enfrenta uma mulher dessa e não dá, não sei, aí tem que ver as razões da laqueadura científicas e médicas, se são, se não são. Mas por que o Estado, então, não enfrenta isso e, num caso desse, não dá assistência para essa mulher, para ela poder viver a sexualidade com seu companheiro sem engravidar? Tem meio Mas é muito mais fácil fazer a laqueadura, ela já está consciente. Não, pode ser mais fácil. Já tem 2 filhos, 30 anos, está consciente, madura. Eu não discuto se é mais fácil ou não. Madura, O que eu estou dizendo é que Pronto. tem N meios Mas é que o científicos Estado não de tem fazer... dinheiro, o Estado não tem condições mais de abraçar toda a sociedade. Não, mas o que eu estou dizendo é Mas que... eu acho que também o que eu estou tem que- dizendo é que Tudo tem é o N Estado, meios... tudo é o Tem que ter Estado, critério. né? O que eu estou dizendo é que tem N meios e o Estado deveria disponibilizar isso de alguma forma. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e daqui a pouco as opiniões de vocês. Até já. Eu tenho que...